Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um devocional para a glória de Deus. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma atualização, ok? Hoje nós iremos falar sobre fé. A minha fé é verdadeira? Bom, primeiro nós precisamos saber a definição de fé. O que é a fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1 nos dá a definição acerca da fé. Abra comigo, Hebreus capítulo 1, versículo 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Fé é a certeza, fé é convicção. Se você duvida, então nós não podemos chamar de fé. Não podemos chamar de fé se há dúvidas. Fé é certeza, convicção. A vida cristã é baseada na confiança constante em Deus e em suas promessas. Embora não vemos a Deus e as suas promessas com os olhos visíveis, a fé nos dá certeza que são reais e verdadeiras. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Não é assim que diz a palavra do Senhor? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Meus queridos, a fé em Jesus Cristo é o que nos salva. Efésios capítulo 2, versículo 8, a palavra de Deus diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Meus queridos, a fé é apresentada aqui como um meio pelo qual a graça do Senhor nos alcança. O meio pelo qual recebemos a graça salvadora de Deus. Ou seja, nós somos salvos pela graça, mas é mediante a fé. É crendo, é tendo fé que eu sou salvo. Não é pelas obras, diz a palavra do Senhor, para que ninguém se glorie. Não é pelas obras para que eu não diga, eu sou tão boa que eu mereço a salvação. Não, você não é tão bom para merecer a salvação. Eu não sou tão boa para merecer a salvação. Ninguém é bom para merecer a salvação. Nós não somos bons para receber a salvação, mas é pela graça. O que é a graça? É justamente um favor imerecido de Deus. Ele nos dá um favor que nós não merecemos. Então essa é a graça. E nós somos salvos por essa graça, mediante a fé. Se nós temos fé, nós temos a graça. E a graça nos salva. Olha que notícia maravilhosa. A fé em Jesus é o que nos salva. A fé é o que nos move. A fé é o que nos mantém firme. A fé é o que nos motiva. A fé é o que nos enche de esperança. Agora, meus queridos, é impossível ter fé em quem não conhecemos. A palavra de Deus afirma que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então esse é um primeiro ponto que nós devemos levar em consideração a respeito da avaliação da nossa fé. Será que a minha fé é verdadeira? Bom, se a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então o que eu tenho ouvido? Em que fé eu tenho crido? Eu tenho crido em quem? Que tipo de fé é essa? Será que veio mesmo da palavra de Deus? Será que eu ouvi a palavra de Deus e assim essa fé foi gerada em mim? Então esse é o primeiro ponto de avaliação aqui a respeito da minha fé verdadeira. A minha fé veio da palavra de Deus. Eu ouvi a palavra de Deus e acreditei. Essa fé ela foi gerada quando eu ouvi a palavra de Deus. Essa palavra verdadeira. Ou foi algo que foi passado de geração em geração, herdei essa fé da minha família acreditava assim, então eu continuo acreditando assim, vai passando de geração em geração? Ou você teve acesso à palavra de Cristo, que veio e você ouviu e aceitou essa palavra? Então esse é o primeiro ponto. Meus queridos, por que a fé é verdadeira? Porque existe uma fé que não é verdadeira, você sabia? O famoso teólogo João Calvino, ele fala que a verdadeira fé é inseparável do conhecimento de Cristo. Inseparável do conhecimento de Cristo. Para crer essa fé verdadeira, eu preciso conhecer a Cristo. Então, meus queridos, se existe uma fé verdadeira, também existe uma fé falsa. Eu não sei se você já ouviu alguém falar, importante é ter fé em Deus, eu tenho fé em Deus e isso já importa. Será que tem fé mesmo? Será que a fé genuína é verdadeira? Porque Tiago, em sua carta, escreve o seguinte, Tiago capítulo 2, versículo 19, vai dizer: tu crês que há um só Deus, faz bem. Também os demônios creem e estremecem.
Tiago está falando aqui, meus queridos, que existe uma fé, que você crê em Deus, você acredita que Ele é poderoso, você acredita sim em tudo aquilo que você já ouviu falar a respeito dele, porque os demônios sabem e creem nisso, e creem em Deus. Só que a fé dos demônios não é uma fé salvífica, eles não creem para a salvação. Porque, meus queridos, a fé, ela não é apenas uma aceitação intelectual, mas é uma convicção profunda que reflete em ações e obras. A fé é algo prático. A fé não é apenas teórica. Eu não posso apenas dizer com a minha boca que eu tenho fé. A fé é ação e obediência. A fé, ela é transformadora. A fé transforma vidas. A Bíblia nos mostra que essa fé genuína, essa fé salvadora, ela resulta em mudanças tangíveis no comportamento do cristão. Então, esse é o segundo ponto a ser considerado. A minha fé é evidenciada nas obras, nas minhas ações. É uma fé prática. Nós temos que ser praticantes. A palavra de Deus fala que nós temos que ser praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Tiago, em sua carta, no capítulo 2, ele questiona a respeito da fé sem obra. Ele questiona uma fé que não se manifesta em ações. Ele afirma que a fé sem obra é morta. Olha, a fé é o que salva. Mas as obras é o que evidencia essa fé salvadora. Então, meus queridos, vamos nos avaliar. Como está a nossa fé? Nossa fé é uma fé verdadeira? Ela veio da palavra de Deus mesmo? Essa fé, ela já impactou a sua vida de forma que você já teve uma transformação? Essa fé, ela te leva à obediência a Deus, às Escrituras? Essa fé, ela te leva a praticar boas obras com o próximo? Tiago, ele enfatiza principalmente nessa questão de obras, de ajudar o próximo, aquele que precisa, de amor ao próximo, de amor prático, de amor nas ações. Porque, meus queridos, naquela época, os judeus, eles acreditavam que a salvação estava em cumprir ali todas as regras e requisitos para que você tivesse uma salvação, você tinha que se esforçar em cumprir tudo ali. Mas nós sabemos que no Novo Testamento a salvação se revela por meio da graça de Deus e nós não conseguimos com os nossos próprios esforços ser salvos. Os cristãos primitivos ali, eles começam sim a crer nessa graça salvadora, mas existem alguns que já partem para outro extremo. Se a salvação então é pela graça, mediante a fé, então só vou crer. Estou tranquilo aqui, não preciso praticar nenhuma obra, não preciso mais fazer nada. Aliás, eu posso viver da minha maneira ali, cometendo os meus pecados, afinal eu creio e pronto. Então, Tiago, ele vem justamente para rebater essa crença de que a fé por si só, uma fé morta, sem obra, sem atitude, sem ação, sem evidência, essa fé não é a fé salvadora. Mas a fé que produz obra, essa sim é a fé genuína, é a fé que salva, é a fé viva. Amém? Então fique com essa palavra no seu coração, faça essa autoavaliação. A sua fé é verdadeira? A minha fé é verdadeira? Como está a sua fé? Amém? Que o Senhor abençoe nesse dia. Creia nas promessas do Senhor para a sua vida, para esse dia, em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado. Amém? Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas com essa palavra, em nome de Jesus.